vamos nesse instante sintonizar o ambiente que nos acolhe, onde estamos sendo abraçados pelas mãos venerandas e tranquilas dos nossos amigos do alto, que prepararam esse ambiente para nos receber com carinho, com energias refazentes, com vibrações organizadoras para alcançar a nossa sensibilidade, nos harmonizar e nos trazer paz. Aquietemos não somente o corpo, mas também a alma, desvencilhando-nos dos pensamentos, constituindo as nossas preocupações por esses dias. Deixemos-nos permear por essas energias reconfortadoras, para que elas nos suscitem reflexões profundas, auxiliados por esta tríade amorosa, que nesse instante constituem-se nossos conselheiros, amigos e irmãos do plano maior, de quem todos nós somos apenas aprendizes, desejando a lição que nos ajude a termos tranquilidade, paz, alegria e esperança. Nossas aspirações, nossos desejos, aquilo que nós esperamos da vida, nem sempre é o melhor para nós. Temos sempre exigências para fazer, mas Deus tem uma proposta real para todos nós, para que nossa encarnação dê certo. Estamos na Terra para amarmos e sermos amados, para receber os filhos amorosos que a bondade divina nos confiou, como eles necessitam vir, para que nós possamos abraçá-los com carinho, sempre auxiliares de Deus, na emolduração da esperança e das boas concretizações que os seus coraçõezinhos irão experimentar neste mundo. Abracemos e amemos nossos amigos e irmãos, lembrando que a vida traz-nos sempre para perto do coração os amores do passado, para alegrarmos a caminhada e permitirmos a esperança diante das muitas lutas que temos que enfrentar. Aprendemos com os amigos espirituais que devemos deixar os dissabores para trás, as experiências mal sucedidas, aqueles que não nos querem bem, aqueles que nos causam intranquilidade. Tudo deve ser desconsiderado pelo nosso sentimento, no sentido de que não devemos valorizar aquilo que nos traz intranquilidade, e sim valorizar, aproveitar e vivenciar aquilo que nos faz feliz e que nos traz o bem. E nesta manhã feliz, nos braços amorosos de Jesus, nosso Mestre, através dos seus enviados, que irão guiar as nossas reflexões nesta manhã, queremos elevar o pensamento até Jesus para dizer: Senhor Jesus, que a tua bondade seja presente a cada um dos nossos corações. Nos permita a alegria de viver, a esperança e a paz que tanto necessitamos para caminhar frente às lutas necessárias de cada dia. Sabemos, Mestre, que grande parte das nossas lágrimas não tem justificativa alguma, considerando que a vida não se processa como queremos, mas como necessitamos, conforme a proposta e o planejamento escolhido há tempos atrás.
obrigado, Senhor, pela tua presença amorosa. Fica conosco a partir deste momento. Não só aqui, onde estamos fraternalmente reunidos neste ambiente de paz, onde seguramente somos acolhidos com todo amor, mas em todos os momentos de nossa vida, onde estivermos, com quem estivermos e o que estivermos fazendo. Ajuda-nos nessa e fica conosco, agora e sempre, assim seja. Tranquilo para todos nós, né? Mas cada um está onde precisa estar. Então, se a gente precisa passar um calorzinho, significa que é a nossa necessidade. E outra, provavelmente chegamos nos umbrais não tão fresquinhos, ainda ontem, né? Não pode fazer uma transição muito brusca, senão a gente vai ter problema. Então, alegremos-nos também com esse dia que nos acolhe nessa manhã feliz. Nós vamos continuar trabalhando a obra Desperte e Seja Feliz, que é a obra psicológica de Ângeles, que é a psicologia transpessoal que ela nos apresenta para nos ensinar a lidar conosco mesmo, com o semelhante e também com a vida, para que a gente possa estar conversando um pouquinho a respeito dela. E o nosso tema de hoje, ele chama-se comportamento. Depois aí nos dias de merecidas férias, não sei se merecidas, mas pelo menos necessárias, né? Nós retornamos a esse tema com comportamento. Nós geralmente não damos muita importância ao nosso comportamento, mas o comportamento, ele na verdade revela o espírito. De acordo com o comportamento de cada pessoa, nós temos condições de, aparentemente, porque só Deus conhece profundamente os seus filhos, mas aparentemente nós temos condições de avaliar mais ou menos que tipo de espírito é aquele que está ali encarnado naquele corpo, se comportando daquela maneira. Né? Os comportamentos equilibrados, tranquilos, de amor, de ternura, de doçura, têm a ver, na maioria das vezes, quando não é um simulacro, né, que pode ser, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma assertiva dos Espíritos que dizem assim: não basta que da boca goteje leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Então não adianta a pessoa falar doce, ela mostrar atitudes tranquilas, se no coração ela tem ódio, ela tem raiva, ela tem mágoa, ela tem desejo de vingança, ela tem sentimentos negativos, né? Não basta. Mas geralmente as pessoas que se manifestam cordialmente, com bons sentimentos, elas mostram ali já uma certa evolução do espírito naquele sentido. O espírito ele já se educou, já se melhorou. Então, no trato comum com as pessoas, ele manifesta um comportamento mais equilibrado, embora possa ter aí os seus deslizes também, porque ninguém é perfeito, né? Como nós não somos perfeitos, pode acontecer que em algum momento a gente não consiga dar aquele comportamento ideal. Mas, como padrão, pelo menos, a pessoa tem um comportamento equilibrado. Então dá para a gente perceber que é um espírito que já fez conquistas, que já evoluiu em algum sentido, porque as suas atitudes, os seus sentimentos, os seus pensamentos, elas são mais equilibradas. E a gente consegue sentir isso ao longo do tempo. E não só pelo que a pessoa mostra no comportamento, mas quem convive com pessoas melhores sente que a pessoa é melhor. Né? A gente tem uma criança do nosso convívio que quando você convive com ela, você sente que é um espírito bom. Não só pelas atitudes, pela forma como essa criança age, mas é pelo que ela irradia enquanto estamos com ela. E não é só nós que a amamos que sentimos assim. As pessoas todas que chegam perto se encantam com aquele sentimento. Ou seja, o espírito, ele irradia o que é. Né? Além das fronteiras da matéria, está aí as fronteiras do espírito. E o corpo não pode deter isso.
Quando a gente está perto de uma pessoa boa, a gente sente que a pessoa é assim. E quando verificamos o seu comportamento, então chancela ele que realmente é uma pessoa boa. Nós lembramos de Chico Xavier porque é a nossa referência mais próxima, né, como doutrina, como vivência. Todas as pessoas que se aproximaram do Chico, todos levavam uma impressão positiva e elevada da presença do Chico. Não tinha como. Mesmo que não trocasse nenhuma palavra com ele. Estando perto dele, a gente sentia, eu senti isso na presença do Chico. Essa bondade, esse amor que leva a gente às lágrimas, à emoção mesmo, sabe? Por quê? Porque é um espírito bom. Então, quais eram as atitudes do Chico? Qual era o comportamento do Chico? O que se podia esperar de um espírito bom. A gente percebia que era uma pessoa caridosa, bondosa e incapaz de fazer o mal a quem quer que seja. Esse é o espírito bom. Não é o perfeito. O perfeito na Terra não existe. Os espíritos perfeitos estão nos mundos celestes, ou chamados mundos divinos, na classificação de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Mas existem os espíritos bons, que já conquistaram bondade, embora falte ainda conquistar o restante ainda da evolução, porque a bondade pelos padrões da Terra, né? Pelos padrões de mundos mais próximos de nós. Mas existem outros padrões de bondade que nós não conhecemos. Mas pelo comportamento a gente já vai conseguindo mais ou menos identificar como são as pessoas. E se por acaso elas estiverem simulando, em algum momento esse simulacro vai ser quebrado. Ninguém pode manter uma simulação pela vida toda. Vai chegar um momento que o espírito se trai. Aquilo que parece ser bom, não é? Chega um momento em que não tem jeito, ele se trai. Em algum momento de teste, em algum momento de desafio muito grande, ele manifesta quem é. Então nós ainda não somos bons como nós deveríamos ser, mas já temos alguns traços de bondade, todos nós. E são conquistas, né? Que nós fazemos, que vão se expressando através do comportamento. Então, pelo comportamento nós vamos percebendo as pessoas. E a mente é o grande executor do espírito, né? Ela é o comandante. Então o espírito se manifesta na existência através da mente. Porque a alma, o que ela é? Segundo Allan Kardec, o espírito é uma inteligência que não tem forma, que não tem cor, não tem dimensão, não se pode pesar, não se pode medir. Kardec definiu os espíritos como as inteligências que povoam o universo, que usam temporariamente corpos para se manifestarem em vários estágios de evolução, mas que o espírito não tem braços, ele não tem como se comunicar com aquele corpo. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um corpo. Um corpo para que ele se manifeste no mundo das formas. E a mente é o grande executor. Ela controla a vida corpórea, ela controla a vida psíquica, ela controla tudo aquilo que o espírito vivencia. E ela também é construtora, porque o que se passa na nossa mente naturalmente se materializa na vida física onde nós estamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento que passa na nossa mente, né, o que povoa a nossa mente. Por quê? Porque pensamentos negativos, derrotistas, pensamentos de doença, de coisas ruins, elas vão naturalmente se manifestando ao longo do tempo, radicando, ou seja, se instalando no corpo, que é o veículo de manifestação do espírito. O Oswaldo conta um caso de uma mulher que procurou ele e estava reclamando que os médicos não tinham encontrado o câncer dela. E aí não tinha câncer, reviraram a mulher do avesso, a mulher foi levada no congresso e os médicos, os melhores especialistas do mundo, não encontraram nada e ela dizia que tinha câncer. Aí o Divaldo falou para o filho, para a família, ela tem câncer sim, está na alma, e a qualquer momento vai se manifestar no corpo. Porque, ou seja, o espírito prefere a dor para resolver os seus problemas do que tomar uma atitude nobre e elevada para mudar a sua existência, para mudar o rumo dos seus sentimentos. Prefere a dor. Então ele atrai para o corpo toda a amargura, todo o mal-estar que está fixado nos painéis da alma, que se manifestam através da mente. Então o que nós pensamos, o que nós mantemos na nossa mente, materializa-se. Tanto em volta de nós, quanto no próprio corpo, que é o nosso veículo de expressão. Então tem muita gente que é mais doente do que se imagina. E tem muitos doentes que não são doentes. Só tem uma enfermidade, uma anomalia do corpo, mas não são doentes, porque são pessoas otimistas, elevadas, e às vezes convivem com aquela dificuldade uma vida inteira
e não desencarnam daquele problema. Desencarnam por funções outras da evolução, da necessidade do espírito embora. Enquanto outros podem perecer com pouquíssima coisa. Porque são doentes que querem a doença como uma forma de se livrarem daquele processo doloroso e infeliz que trazem na alma. Nós podemos fazer essa escolha. Por isso temos que tomar cuidado do que povoa a nossa mente. Os pensamentos derrotistas, pensamentos negativos, a forma de enxergar a vida pela ótica sempre pessimista, sempre tudo não presta, nada vai bem, a humanidade não tem jeito. Quando eu falo a humanidade não tem jeito, o que eu estou falando de mim mesmo? Que eu também não tenho jeito. Eu não sou a humanidade. É autossentença isso. Então eu estou dizendo que eu não tenho jeito. E aquilo que não tem jeito tem que acontecer o quê? Tem que ser. O que a gente faz com uma planta que está para lá? Corta e põe no fogo, joga fora. Então a gente se joga fora quando fala que a humanidade não tem jeito. Claro que a humanidade tem jeito. Nós não temos jeito? Nós não vamos ter jeito? Claro que vamos. Agora talvez não, mas daqui um pouco, daqui um tempo, numa próxima encarnação, a gente vai ter jeito. Nós vamos melhorar, nós vamos evoluir. E aí o que a gente passa a ter? Comportamentos condizentes com o que povoam a nossa mente. Nós passamos a ter um ambiente mental profundamente desestabilizado e vivemos uma vida desestabilizada. Então é preciso que a gente corrija na fonte onde está o gerador de todos os males emocionais, psíquicos, físicos que nós enfrentamos na nossa vida. Se eu não corrijo o meu ambiente mental, se eu não saneio ele, se eu não verifico o que se passa na minha mente, eu vou fazer o quê? Eu vou vivenciar uma vida negativa, ruim. E geralmente aquele que se coloca em uma atmosfera mórbida, aquela atmosfera de autopiedade, de autocomiseração, de autocompaixão, aquela coisa de eu sou um coitadinho, nada deu certo para mim, a minha vida não andou, as coisas não fluíram. Quem se coloca nessa condição, na verdade, está desistindo de lutar pelo seu próprio crescimento espiritual. Porque nenhum de nós é coitadinho. Nenhum de nós é alguém que mereça a auto-misericórdia. Porque, na verdade, o que Jesus disse para a gente? Que a gente deveria fazer, deveria trabalhar. Ele falou, caminhar enquanto tens luz. Ou seja, aproveitemos a vida. Porque vai chegar uma hora que nós não temos mais luz do lado de cá. Os olhos se fecham, encerram essa encarnação, nós temos que ir para lá. Nós temos que caminhar enquanto temos luz, enquanto estamos acordados nesse mundo, vivenciando as experiências, para crescer. E não para os outros ter dó da gente, ter piedade, ou que Deus também fique com dó de nós e tome uma providência diferente. A providência mais sublime que Deus tinha que tomar por nós, Ele já tomou. Foi permitir que a gente viesse à Terra, reencarnasse, estivesse aqui, assumindo as nossas responsabilidades, crescendo. E olhe que Ele ajudou a gente muito, por quê? Nós não viemos sozinhos para cá. Ele colocou amores do nosso lado, colocou família, colocou amigos, colocou irmãos. Né? E lembra do poema que o Divaldo sempre recita lá da Amélia Rodrigues? Que no finalzinho ela encerra dizendo assim, mesmo que eu não tivesse ninguém, né? Nem a companhia de um cão, mesmo assim, ainda tenho a ti, Senhor. Ou seja, temos ainda os bons espíritos, temos Jesus, temos Deus, a nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos. Nem que a gente não tivesse a companhia de um cão. A Amélia Rodrigues fala no seu poema. Então nós não somos coitadinhos. Diante da vida, nós somos trabalhadores da própria evolução, da própria felicidade. Nós vamos aqui para construir a nossa felicidade. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos os Espíritos dizendo: cabe ao homem na Terra ser tão feliz quanto lhe seja possível. Ou seja, nós podemos buscar a felicidade. Ontem ouvimos um amigo dizendo que ele tem sempre uma tendência ao processo depressivo. Aí o que ele disse? Estava vindo do trabalho, que era uma outra cidade, para cá, quando no caminho começou a perceber que uma tristeza vinha tomando conta do coração dele. Ele olhou e falou assim, espera aí, que negócio é esse de tristeza? Aí ele olhou para o céu, que estava no entardecer, e viu a lua se esboçando assim no céu, e viu até alguns pontos estrelados assim, e falou assim, olha que imensidão, olha que coisa maravilhosa, olha que dia lindo que eu tive, olha que oportunidade. Ele foi justificando, de repente ele falou que ele estava cantando. Começou a assoviar e cantar. Ou seja, nós somos senhores
da nossa imortalidade, edificando a própria felicidade. Cabe ao homem ser feliz tanto quanto seja possível. Ou seja, nós podemos construir isso. Ficar dentro de um ambiente de lamentação, de reclamação, porque as coisas não são como nós queríamos, ou porque uma coisa não deu certo assim, não deu certo daquele outro jeito, ou porque fomos tratados dessa maneira e fomos tratados daquela outra maneira, nós viemos à Terra para cuidar de nós. Estar com alguém é uma casualidade. Quantos espíritos nascem e a mãe desencarna no parto? E o pai já ninguém sabe quem é. E vai ser cuidado pelas mãos de outras pessoas quando não ficam nos antigos orfanatos, né? Até crescer, descuidar. E muitos deles são pessoas felizes, que têm uma vida social boa, bela, têm famílias, têm tudo. Porque nós vemos a Terra para cuidar de nós. Agora, é um luxo, dizem alguns espíritos que é um luxo, chegar aqui na Terra e ter tudo. Tudo às mãos. É um luxo. Dentro do contexto das nossas necessidades espirituais, é um luxo. E nós temos. Nós temos amores, temos amigos, temos irmãos, que Deus envia durante a nossa caminhada na Terra. Temos o círculo de religiosidade que ajuda a acolher o coração da gente. Então temos que fazer o quê? Ter um comportamento condizente com um espírito que veio à Terra para construir a sua própria evolução, a sua própria felicidade. Tudo aquilo que a gente chama de felicidade, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que não é. E o que nós chamamos de infelicidade também é uma infelicidade. E lá ele coloca que a infelicidade, na verdade, está nos vícios, no comportamento vil, nas coisas que a gente não deve fazer e faz feliz da vida, porque está dando prazer ao corpo, está dando prazer àquele momento. Então, ou seja, a maior parte daquilo que a gente acha que é bom, é ruim. E às vezes, numa dificuldade, num problema, num enfrentamento que nós achamos que é uma coisa muito ruim, não é. Está ali um grande desafio para superarmos um problema que nós trazemos do passado. Aquele desafio é uma libertação para nós. Quando passarmos por ele, teremos deixado para trás um navio inteiro de problemas que nós criamos no homem, com um único passo que a gente dá. Um único passo para frente pode deixar para trás um monte de coisa ruim. Mas se eu estou numa linha, numa faixa, onde existe uma série de dificuldades ali, se eu faço isso para frente, o que aconteceu com elas? Fica para trás. Então cabe ao homem ser feliz quanto que seja possível. Construir essa felicidade. Agora, através do comportamento, nós avaliamos como é que está a nossa mente, o que está no nosso ambiente mental. Né? Aí a Joana, então, ela diz assim: exterioriza-se o mundo mental. Fatalmente, o que está na nossa mente vai se exteriorizar. Nós vamos viver a vida que está aqui na nossa mente. Suas aspirações, conflitos e necessidades no comportamento do indivíduo, definindo-lhe a estrutura moral e o nível de discernimento da consciência. Então, pelo comportamento, a gente sabe o nível moral, o nível de discernimento que a pessoa tem. Ao invés da gente criticar, né? Em vez de a gente falar mal das pessoas, por exemplo, que têm um comportamento esdrúxulo, que agem de maneira absurda, em vez da gente criticar, apontar o dedo, a gente deve fazer uma reflexão. O que há de mim naquela atitude daquela pessoa que eu estou criticando? Por que eu estou tão arvorado contra aquilo? Ninguém está dizendo que o crime é uma coisa boa. Ninguém está dizendo que um ato de desonestidade, de corrupção, é uma coisa boa. Mas se nos choca tanto, o que há de mim naquilo que eu estou enxergando? O que eu tenho na minha natureza ainda que liga aquilo? Que está me deixando tão arvorado assim? É porque tem alguma coisa que está me expondo. Porque senão, como diz a espiritualidade, o que nós íamos querer fazer quando enxergássemos um disparate, uma coisa horrível? A gente ia perguntar: o que eu posso fazer para ajudar? Isso é um comportamento emocional amadurecido de quem se vê participante daquele mal, querendo fazer alguma coisa para ajudar. Por que nós criticamos e censuramos? Porque a gente olha de cima e fala assim: eu não tenho nada a ver com isso. Lembra Jesus já asseverava isso quando falou dos doutores da lei que ficavam lá, dos sacerdotes que ficavam lá na escadaria do templo, orando, batendo no peito, e falava: Senhor, eu não sou como aquele pecador ali, eu não sou como aquele homem de má vida, eu não sou como aquele que batia no peito, olhando para baixo, vendo as outras pessoas como se eles fossem superiores. Jesus já asseverava sobre isso. Então o que a gente faz? A gente olha de cima e fala: eu não tenho nada com isso. Claro que tem.
um pensamento negativo, um sentimento ruim, uma atitude negativa nossa, um comportamento ruim, reforça o mal que existe no mundo inteiro, porque a gente se liga à rede do mal. Existem frequências vibratórias e faixas vibracionais onde nós nos ligamos. O bem e o mal. Quando estamos fazendo o bem, estamos ligados às faixas do bem. Mas e quando estamos pensando mal? Quando estamos tendo uma crise de raiva, a gente não concorda com uma coisa e chuta, quebra, xinga, fala aquilo que não deve, pensa o que não deve. A gente está onde? Que faixa nós estamos nessa hora? Onde nós estamos vibrando? Na sintonia de quem? Daqueles, os grandes executores do mal da humanidade, os espíritos perversos, ruins, negativos, que aproveitam a nossa energia para juntar com a energia de tantos outros e auxiliar o homem a praticar o mal. Então, como que eu não tenho nada a ver com aquilo? Claro que eu tenho. Por isso que eu fico tão indignado. Por isso que a gente fica indignado com a situação, porque tem a ver com aquilo. Porque, do contrário, a gente ia olhar e ter piedade, compaixão de quem está fazendo aquilo que nós devíamos. Mas ao ficar bravos, ao querer punir, ao querer destruir aquele que fez, na verdade estamos querendo nos livrar da prova que nos incrimina. Porque tirar da frente as provas contra nós mesmos. Aquele fulano é corrupto e eu sou o quê? Fulano é desonesto e eu sou o quê? Por que eu estou tão arvorado com a desonestidade dele? Diferente de olhar e falar assim, nossa, nós não devíamos mais na Terra praticar esses atos de desonestidade. Me incluo também nele. Aí está certo. Por que será que ainda fazemos isso? É o que os grandes mestres da humanidade falam. Eles usam sempre o plural para dizer, para se incluir no meio. Enquanto não nos melhorarmos, ele não fala enquanto a humanidade não melhorar, enquanto não melhorarmos, não teremos felicidade na Terra. Enquanto não formos mais caridosos, não teremos o bem. Ou seja, estamos sempre incluídos neste mal coletivo que nos expõe quando a gente enxerga ele. Então é bom a gente colocar isso como uma plaquinha aqui no coração. Né? Toda vez que eu me arvorar contra alguma coisa ruim, que eu quiser destruir, que eu quiser tomar uma providência negativa, significa que eu estou querendo eliminar as provas contra mim mesmo. Daquilo que eu ainda tenho em minha natureza, que eu preciso modificar. Porque há muitas formas de corrupção, há muitas formas de desonestidade, há muitas formas de violência. Há muitas maneiras de ser violento sem precisar ir lá e bater nos outros. Basta um sentimento ruim, um desejo de... Né? A gente fala assim, nossa, se eu pudesse eu quebrava o pescoço daquela pessoa. Né? Hoje não quebra, mas no passado quebrava. E não faz tanto tempo assim não. Se a gente abrir a cortina do tempo, a gente vai ver as nossas espadas cortando cabeça, né? Nós vamos ver a gente pegando o outro pelo pescoço. Hoje a gente só fala, só pensa. Já melhorou um pouco, né? No futuro a gente vai ter horror desse comportamento. A Joana de Ângeles fala que nós vamos melhorar no dia que nós tomarmos horror ao mal. Mas não ao mal do mundo. Horror ao mal que está em nós. O mal do mundo não, porque o mundo somos nós. O mundo é um reflexo da nossa mente, do que nós pensamos, do que nós sentimos. Então, quando a gente tomar horror ao mal que a gente pratica, aí a gente vai melhorar. Eu não quero mais ser assim, porque isso não faz bem. Isso não é bom. Então, aí, querendo mudar, eu participo com a mudança do mundo. O Gandhi fala para isso. Seja você a mudança que você quer para o mundo. Então, o comportamento, a estrutura moral e o nível de consciência é medida pelo comportamento. Pelo comportamento a gente percebe como que a gente está. Né? Falando ainda do mundo mental, quando ele estagia nas faixas primárias da evolução, suas paixões se apresentam brutais, imediatistas, desenvolvendo reações agressivas, manifestações egoísticas, perturbadoras para o grupo social no qual se encontra situado. Quanto mais inferior, quanto mais primário é o nosso mundo mental, ou seja, o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos, quanto mais primários eles forem, mais desequilíbrio na nossa vida social, no nosso contato com as pessoas. A gente vai percebendo os níveis de consciência, os níveis de maturidade do ser humano
através do seu comportamento social. Aquelas pessoas que cometem atitudes absurdas, né? Elas estão realmente num estágio muito primário de compreensão de si mesmas e do mundo onde vivem. Mas nós também não somos ainda os seres que nós deveríamos ser. Porque temos os nossos comportamentos. Talvez não estejamos lá rastejando ainda nas faixas piores do primarismo mental, do primarismo moral. Mas temos os nossos comportamentos. Quanto mais a gente evolui, mais nós consciencialmente nos é cobrado também. E isso também Jesus falou. Aquele que não sabe a vontade do seu Senhor, será lhe dado pouco açoite. Mas aquele que sabe a vontade do seu Senhor e faz o que não deve, serão lhe dados muitos açoites. Ou seja, nós receberemos da vida uma cobrança na proporção do entendimento que a gente tem. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente tem que fazer. Agora, o nosso orgulho e a nossa vaidade, principalmente, faz com que a gente não aceite aquilo que não está de acordo com o que nós esperamos das coisas. Como se nós pudéssemos controlar o mundo e as pessoas. Nós queremos controlar as pessoas para que elas sejam o que nós queremos que elas sejam. Então eu não quero que aquela pessoa me incomode. Por que ela fica me incomodando? Então eu começo a sofrer com o comportamento dela em relação a mim, em relação ao que está acontecendo em volta de mim. Eu começo a sofrer. O que é isso? Orgulho. Eu acreditar que eu posso controlar o outro. E esse é um grande engano nosso. Podemos controlar ninguém. Seja quem for a pessoa, nós podemos vibrar por ela, orar por ela, pedir por ela e neutralizar contra nós o que ela está tentando nos fazer. Mas não conseguimos mudar a outra pessoa. Não tem como mudar o outro. A gente acha que pode. Porque o nosso orgulho, ele indica que a gente não pode ser contrariado. Que a gente não pode, que as coisas não podem ser diferentes do que aquilo que a gente quer que seja. Então, quando alguma coisa é diferente do que eu desejo que seja, eu começo a sofrer. Quando, na verdade, o que não depender de mim, eu não devo sofrer por aquilo. Ah, mas é meu filho. Meu filho não está agindo como eu queria, por isso que eu estou sofrendo. Não, você não está sofrendo pelas atitudes que está sofrendo por causa do orgulho que está dizendo que o seu filho não deveria ser diferente daquilo que você acredita que ele tem que ser. Mas para o teu conforto, não para o bem dele, na maioria das vezes. Para o meu conforto. Para que as pessoas falem bem de mim, que eu sou um bom pai, que eu sou uma boa mãe, que eu sou um bom educador. Imagina, meu filho está me envergonhando. Ninguém me envergonha ninguém. Me envergonha-se, mas não me envergonha o outro. Não posso responder pela atitude nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu irmão, nem da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Não posso responder pela atitude de ninguém. Ah, mas foi alguém da minha família que cometeu um ato ruim, agora eu estou envergonhado. Está envergonhado porque é orgulhoso. Esse é o nosso problema. A vergonha vem do quê? Do nosso orgulho. Ninguém envergonha ninguém. Nós devemos nos envergonhar das nossas atitudes. Aí sim, elas sim. E mesmo assim, olharmos-nos com misericórdia. Porque nós podemos errar a qualquer momento. Uma coisa é ser complacente, é ser conivente com o próprio erro e prosseguir errando. Outra coisa é errar e dar-se o direito de recomeçar. Todos nós temos o direito de recomeçar. Deus nos dá esse direito. Mas a gente se impede muitas vezes de fazer isso. Cometemos um erro e ficamos a vida inteira lamentando aquele erro. Por quê? Porque somos orgulhosos. Imagina, agora a minha imagem ficou diminuída diante das pessoas. Isso não é importante. Como as pessoas me veem não é importante. Mas como eu sou, aí sim. Não é importante como as pessoas me enxergam. Isso é um problema delas. Agora, o que eu sou, aí isso é importante para mim. Porque é isso que vai definir se eu vou ser feliz ou se eu vou sofrer. Se eu vou ter uma vida mais amena, com desafios mais compatíveis com a minha necessidade, ou se eu vou ter enfrentamentos mais difíceis. Então, eu tenho que me preocupar com isso, com o que eu sou. Para que meu orgulho não me controle. Que ele me faça com que eu queira que a vida responda como eu gostaria que ela respondesse. Ela não vai responder como eu quero, mas como ela tem que ser. E as pessoas vão agir e reagir como são. Ninguém me envergonha. Eu não estou assim porque o outro fez isso. Eu me recordo sempre isso, porque eu acho muito importante, eu sempre falo sobre isso. Maria Dolores, ela me colocou duas coisas
que eu acho muito sublime. A primeira delas, ela disse assim: por que você acha que você não pode ser ferido? Que fez com que eu mudasse completamente a minha visão a respeito das coisas que as pessoas me falam. Outra coisa, ela disse assim: entender as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem não nos ajudará em nada. Se nós soubermos exatamente por que o outro faz o que ele faz, o que muda para mim isso? E quando ela disse assim, quando você for ferido, cuidado com a pergunta que você sempre faz. Por que será que a Maria me feriu? Pergunta errada, disse ela. Pergunta certa. Por que eu me feri com o que a Maria me fez? Essa é a pergunta certa. Inverter a ordem da pergunta. Né? Por que será que eu me feri com o que o João, com o que a Maria, com o que o José, com o que o Pedro fez? Por que eu me feri? O que há em mim ainda que me torna tão suscetível a ser ferido? Não é? O que há em mim que me torna ainda tão suscetível? É isso que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que melhorar. O que me torna suscetível de ser ferido. E não por que me feriu. Isso não é importante. Essas razões conferem àquele que me feriu. Isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Quando nós melhoramos esse entendimento, nós paramos de sofrer pelo que recebemos dos outros. E passamos a colaborar com o equilíbrio e a paz dos ambientes onde nós estamos. Com o equilíbrio da paz do nosso lar. Por que a gente prefere ficar preso naquele que nos feriu, naquele que não gosta da gente, que faz alguma coisa para destruir a nossa paz, e perdemos a oportunidade de viver feliz com aquele que está do lado conosco, com a nossa família, com os nossos corações queridos, que é o nosso ninho de vivências, de experiências, ali onde está toda a nossa afetividade. A gente despreza isso para ficar com desconforto do que o outro está querendo nos fazer, do que ele está pensando de nós, do que ele está falando de nós. Nós ficamos presos nisso. Abrimos mão, né, daquilo que a vida nos colocou, nos trouxe, para ficar preso. Né? As pessoas fazem o que fazem por muitas razões. Geralmente, a pessoa infeliz, o que ela faz? Ela quer ferir todo mundo, então ela fica cutucando, alfinetando, para ver se acha alguém que compra a ideia e recebe o veneno dela. Mas se eu receber o veneno de alguém, é porque eu recebi, porque eu estou aberto a isso. É porque eu já não tenho um bom conceito a meu respeito mesmo. Como eu não tenho um bom conceito de mim mesmo, qualquer coisa que alguém me faça, me joga para baixo, me joga no chão. Mas não porque ele fez isso comigo, é porque eu sou um receptor desse mal. Eu estou permeável, ou seja, o que bate entra. É por isso. Então eu preciso criar uma autoconfiança, melhorar o meu autoentendimento, aproveitar a alegria e o bem-estar que eu estou vivenciando para me fortalecer e não permitir que o azedume, que a maledicência, que o mal, que o outro venha a tirar a minha paz. As pessoas têm o direito de sentir, pensar e fazer o que elas quiserem, inclusive contra nós. Não quer dizer que a gente precisa se felicitar com isso. Posso tomar providências para mudar as coisas. Posso providenciar para que uma coisa seja como eu preciso que seja, dessa maneira, daquela forma, mas não preciso sofrer com isso. Falou, meu filho, aqui é a linha demarcatória. Você quer espernear, você esperneia para lá. Para cá não, aqui é meu espaço. Eu não preciso ficar com raiva, eu não preciso perder noite de sono, não preciso ficar amargurado. Delimito e falo, tá aqui para lá. Para cá não. Pronto. Toma a providência que eu achar que tem que ser. Né? Alguém está tentando tomar minhas coisas. Se eu preciso, vou à justiça, uai. Não tem a justiça? Vou lá, vou defender os meus bens, as coisas. Mas eu não estou com ódio de quem está tentando me tomar. Tenho que olhá-lo com piedade. É um coitado. É um infeliz que ainda precisa fazer isso para poder se sentir bem. Não precisa ficar com ódio dele, com raiva, né? Delimito a linha demarcatória. Faço uma linha demarcatória e falo aqui dentro, não. Aqui dentro eu não quero que fale. Todas as pessoas que têm vida pública têm geralmente uma linha demarcatória. As pessoas demarcam. E aí as pessoas que estão de fora acham que a pessoa é snob, que ela é isso, que ela é aquilo, mas na verdade não é. É que se ela não demarcar, ela perde a privacidade, ela perde a liberdade, ela perde os momentos que ela tem que viver com ela mesma, com as coisas que ela precisa fazer, e as pessoas não têm limites. Então elas se demarcam. O que está certo. Cada um precisa
demarcar o território onde permite que é o limite que as pessoas devem permanecer. Mas não precisa com raiva de ninguém, com ódio, magoado, ferido por causa disso. Né? A gente precisa ter autossuficiência. Essa autossuficiência é educar o pensamento, o sentimento de maneira otimista, ter a alegria de viver, aproveitar as oportunidades que estão nos circunscrevendo quando elas existirem e quando elas não existirem. E a gente se vê realmente no vale de lágrimas, com dores profundas enfrentando. Lembrar que tudo passa. Mas acreditar mesmo, de cabeça levantada, olhando para o horizonte, olhando as pessoas nos olhos, trabalhando para poder edificar essa paz que logo virá. Se naquele momento nós estamos passando por tempestade, é como uma viagem no mar. Há momentos em que o navio caminha por dias em calmaria. E pode acontecer que uma tarde seja tumultuosa. E esses dias eu vi um vídeo na internet que bastam 10 minutos no mar daquele jeito para que a pessoa nunca mais queira voltar a navegar. Ou seja, foram dias de calmaria, e tudo bem. Uma tarde, uma hora, alguns minutos de tranquilidade levam o quê? A pessoa ao desespero, à angústia, por conta da autossuficiência. Né? Nós não temos ainda essa paz que nos sustente até mesmo na hora das tempestades. Nós não temos isso. À medida que a educação e a experiência, sofrimentos inesperados, lutas para a aquisição do equilíbrio, constatação da própria fragilidade, trabalham, alteram o programa de anelos, adaptando-se melhor ao segmento da sociedade que se movimenta, desenvolvendo as aptidões latentes que o impelem para os ideais de beleza, de crescimento íntimo e de autorrealização. Então, à medida que nós vamos nos educando, vamos adquirindo experiência. Né? Por que muitas vezes as provas se repetem na nossa vida? Porque nós não aprendemos nada. Se a gente não aprende, a prova retorna. Ela muda de cara e volta. Né? Ela vai lá, veste uma outra roupa, põe uma maquiagem e aparece de novo lá diferente. Por quê? Porque a gente não aprendeu. A prova que onde a gente aprendeu e adquiriu uma experiência é uma página que se virou. Enquanto nós não fizermos a leitura correta daquela página, ela não vira. E o que é fazer essa leitura correta? Fazer essa leitura com equilíbrio, com o maior equilíbrio possível. Aprendendo, inclusive. Toda a experiência da vida, ela é para nos ensinar alguma coisa. Seja quando a gente está quitando um débito do passado, seja quando estamos sendo desafiados para desenvolver alguma aptidão. Nós somos espíritos em evolução. E nós mesmos pedimos provas que não têm nada a ver com as nossas encarnações passadas. Nós pedimos desafios para crescer. Algumas dificuldades que não têm nada a ver com o nosso passado. Que é para crescer. E se nós pedimos, elas vão se repetir enquanto nós não aprendermos. E o nosso passado também. Né? Se nós ficarmos com raiva, com ódio, se nós desejarmos o mal, se nós quisermos o mal das pessoas com quem nós temos dificuldades, o que acontece com essa prova, com essa experiência que tem relação com o nosso passado? Ela não foi superada, essa página não foi virada, e ela volta. Prova abandonada, diz o Espiritismo, é prova adiada. Se eu abandono uma prova, o que eu fiz? Eu adiei, transferi para o futuro essa prova. Então é preciso que a gente vá aprendendo com as experiências, vendo que lição a vida está me ensinando. Ao invés da gente se revoltar, né? Ao invés de a gente querer fugir daquela prova, ou então a gente se comportar de maneira profundamente indevida, ferindo outros corações, agindo de maneira inoportuna. Faça a gente agir de forma inoportuna. Aquele momento não é o momento para a gente ter chilique. A gente vai ter um chilique no meio de um problema que as pessoas estão vivenciando de dor, naquele instante de dificuldade, e eu vou lá no meio e vai ter um chilique lá no meio. Mas peraí. O que eu estou fazendo com a minha necessidade de aprendizado? Estou transferindo para o futuro. Vou enfrentar de novo. Então a gente precisa aproveitar, né, a própria dor para crescer com ela. Não para transformá-la num processo de automartírio, de autopiedade, de autocomiseração, de autocompaixão, né, para poder ficar lamentando e que os outros fiquem enxergando a gente como coitadinho. Isso não nos faz bem.
Claro que as pessoas podem ter piedade de nós no nosso sofrimento, mas querer despertar isso nos outros, isso é uma fragilidade psicológica, é um distúrbio psíquico. Isso aí, a psique está completamente desviada por vícios do passado. Nós trazemos vícios do passado que era de bajulação, das nossas vontades todas serem atendidas, de ter tudo à nossa mão, pessoas que nos serviam. E hoje a gente não tem. Hoje nós temos enfrentamentos para fazer. Então esse vício psíquico, o que ele faz? Ele se manifesta no comportamento desequilibrado. Quando a gente quer despertar piedade dos outros, está errado. Que os outros tenham piedade de nós, com certeza é uma coisa boa para eles. E nos faz bem também. Ser cuidado, ser tratado bem, sem dúvida faz bem. Mas querer isto é um desvio, que precisa ser corrigido. Nós temos que corrigir esse comportamento psicológico. Mudar esse comportamento emocional. Para quê? Para que a gente busque o nosso crescimento sem criar dificuldades para aqueles que convivem conosco. Lógico que no momento da nossa dor extremada, mesmo não querendo, nós vamos criar dificuldades. Mas não porque a gente quer. Nem querer criar dificuldades, nem querer despertar a piedade de ninguém. Mas buscando sempre passar com dignidade pela experiência e pela prova. Nunca acusando ninguém. Por mais que a pessoa seja o executor da vida, trazendo-nos uma prova de dificuldade, né? Por mais que alguém seja um agente da nossa intranquilidade emocional, na verdade fomos nós que atraímos isso. E se estamos sofrendo, mais indica que tem ali um aprendizado para fazer. Quanto mais o mal do outro nos atinge, mais informa a vida nos informando ali que existe um aprendizado para ser feito. Porque onde não há aprendizado para ser feito, a gente, aqui, como diz na linguagem popular, a gente tira de letra, a gente deixa passar. Quanta coisa a gente olha e fala assim, estou preocupado com isso não. Alguém faz alguma coisa, a gente olha e fala assim, também, vindo de quem vem, podia ser outra coisa. E nem vai embora caminhando, deixa para trás, nem liga. Mas por que algumas coisas pegam, né? Porque algumas coisas, né, é a pedrinha que entra no sapato da gente. Porque a gente tem alguma coisa para aprender ali. Ou tem a ver diretamente com aquele problema, ou tem um aprendizado para fazer. Se tiver diretamente alguma coisa a ver, então tem um débito a ser quitado ali. E se não tiver nada diretamente com aquela pessoa, com aquela situação, tem um aprendizado da vida para fazer. A vida está me chamando a aprender alguma coisa, a desenvolver algum sentimento. E se eu não desenvolver ali, naquele momento, e aprender com aquela situação, outra situação semelhante virá. Para me provocar a mesma reação emocional. Até que a gente aprenda. Enquanto a gente não aprender, não supera, não passa, né? Não evolui, não melhora. E quando melhora, tudo melhora também. Quando a gente muda de atitude mental, tudo que se relaciona àquilo que a gente vinha vivenciando de experiência ruim, muda também. Basta a mudança da visão e muda tudo. A gente vira a página e deixa para trás dor, dificuldades, problemas, pessoas, fica tudo para trás. Mas enquanto a gente ficar ali patinando, né, como um carro que entrou no atoleiro e não consegue sair. A roda fica girando no mesmo lugar e o que é pior, né? Você já ficou atrás de um carro atolado? O que acontece? Atira lama para todo lado, né? Ou seja, joga lama para tudo quanto é canto. Então, uma pessoa atolada, né, encravada, ela joga lama para todo lado. Não fica atrás dela, porque ela vai jogar lama para todo lado. Compre uma varinha bem comprida e cutuca de vez em quando. E aí, tá tudo bem? Né? Porque se ele não quer sair do atoleiro, eu não vou lá me falar com ele. Não há grandeza e mérito nenhum em você mergulhar num poço, morrer afogado, com quem não quer sair de lá. Joana de Ângeles tem uma afirmativa dela numa obra, que eu não me recordo o nome agora, que ela diz assim: quando alguém caiu no fosso, estenda a mão o quanto que seja possível e aguarde que ela estenda também, para que você possa auxiliar ela a sair. Porque não há mérito nenhum em precipitar-se no fosso junto com quem não quer sair de lá. Não posso parar a minha vida por aquele que não quer crescer. Então fica de lado, porque se ficar atrás vai lama para todo lado, entendeu? Então fica de lado, né? O que quer ficar de lado? Compreender, tolerar, ter paciência. Não se envolver com a dinâmica negativa que a pessoa criou para si mesma.
Porque se você se envolver, você vai encher de lama também. Vai ficar triste, amargurado e vai precipitar-se no fosso junto com ela. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha esposa. O que tem? Você pode ajudar, mas não precisa cair junto. Não há mérito nisso. Tem que ajudar, sem dúvida. Porque a gente precisa, todo mundo precisa fazer o seu próprio crescimento. Claro que nós viemos para fazer isso juntos. Você não vai mergulhar num buraco onde alguém está, você não quer sair de lá. Tem que estender as mãos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma afirmativa dos Espíritos dizendo assim: eleva-te à altura daqueles a quem você pede ajuda. Olha só. Não adianta eu querer auxílio dos céus se eu continuo praticando as coisas erradas e ruins aqui embaixo, no campo que eu estou. E eu quero o auxílio dos espíritos superiores, dos mais elevados, e eu preciso me elevar. Eu preciso mudar meu comportamento, mudar meu sentimento. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu estou me elevando. Olha a colocação do Evangelho. Eleva-te à altura daqueles a quem você pede ajuda. Porque eles vão descer, com certeza. Mas eles vão descer até certo ponto. E vão esperar a gente subir. Para poder a gente alcançá-los lá. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Deus não tem dó de nós? Não tem. Nenhuma. Deus tem uma coisa melhor que dó. Ele tem amor. E por amor, Ele permite que a gente passe pela experiência dolorosa, se for preciso, para que a gente possa aprender. Porque assim a gente vai fazer. Nós vamos nos melhorar. E vamos curar aquela ferida aberta. Então, a pessoa fala, Deus não tem dó de mim. Não tem mesmo. Mas Ele tem amor, que é muito melhor. Se eu entrar na faixa do amor, um monte de providência à volta é tomada para me ajudar. Pessoas vão se aproximar de mim. Eu vou ter inspiração para buscar ajuda no lugar certo. Mas se eu preferir ficar com raiva, com ódio, brigando com todo mundo, contra Deus, me achando vítima, não querendo fazer nada, eu vou ficar no lugar que eu estou, até me decompor. Até que essa ferida tome conta de mim inteira, me apodreça inteiro e eu fique ali, no lugar onde estou. E o Criador não vai se mover um milímetro do lugar. Porque Ele tem amor, não dó. Mas quando eu quiser melhorar, a hora que eu falar, porque eu quero, eu vou sair disso, eu preciso melhorar, aí sim, eu vou para a faixa do amor. Quando eu entro na faixa do amor, então, em volta de mim, uma pleia de amorosa, de corações queridos, vão se aproximar de mim dos dois planos da vida. E eu vou ter inspiração, vou saber onde procurar, vou querer. Então, ninguém ajuda quem não quer. Quando Jesus ia curar, o que é que ele perguntava? Uma frase que nunca nós vamos poder esquecer isso. Quando Jesus, Senhor, cura-me, ele perguntava, tu o queres? Olha a pergunta que Jesus fazia. Tu o queres? Sim, Senhor, eu quero. Então, já estás curado. Pronto. A pessoa fazia o quê? Quando queria, ela atraía do Cristo o magnetismo que ele tinha de cura, por ser um ser sublime que ele era. Só o desejo fazia com que as energias de Jesus fluíssem para a pessoa. E ela ficava curada. E Jesus só estendia a mão para completar o fenômeno. Mas a pessoa já tinha atraído. A mulher hemorroísta que nem pediu nada para ele. Ela desejou tanto que ela foi se arrastando pelo chão até que ela tocou a veste de Jesus. Quando ela tocou a veste de Jesus, ela ficou curada. E ele sentiu isso. Ele olhou e falou, Pedro, alguém me tocou. Ah, Senhor, mas tem um monte de gente aqui. Claro que alguém te tocou. Não, alguém me tocou de maneira especial. Porque de mim desprendeu-se uma virtude. Ou seja, aqueles que queriam atraíam dele o magnetismo de cura. E se curavam. Mas é assim também. Jesus perguntava, tu queres? É isso que Deus faz conosco. Quando a gente está numa situação difícil, qual é a postura que a gente tem? A de ficar sentado, chorando, lamentando, apodrecendo no lugar? Ou de levantar e falar assim, eu quero sair disso, eu preciso sair disso, me ajuda. Pronto. Entrei na faixa daqueles que vão me ajudar, seja as pessoas, o mundo espiritual, Deus. Pronto. Se não aconteceu ainda, porque eu não me levantei ainda. Eu acho que eu me levantei, mas não me levantei. Não preciso levantar. Eu quero sim. Eu quero deixar o meu passado para trás, eu quero ser feliz, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa, quero quitar os meus débitos e quero ajuda para isso. Pronto. Tu o queres? Perguntava Jesus. Tu o queres? O problema é que na maioria das vezes a gente não quer. A gente quer ficar chorando, reclamando, lamentando, para que alguém faça por nós. Para que Deus tenha dó de nós e venha aqui resolver o problema. Ele não vai vir. Deus não tem dó de ninguém.
Ele tem amor. Se o pai terreno, muitas vezes, dá até umas palmadas, né? Dá um montinho do pequenininho porque ele não pode fazer o que ele faz, embora não seja o ideal, né? Mas essa é a forma antiga de educar das palmadinhas. Olha, se o pai chama a atenção do filho, se ele repreende, se ele muitas vezes bota de castigo, se ele tira isso, se ele faz aquilo, se o pai terreno faz isso, ai Deus, ele seria mais imprudente do que um pai terreno? Claro que não. A forma dele nos corrigir é fazer com que a gente procure essa ajuda para mudar o ambiente mental. Quando a gente muda esse ambiente mental, tudo muda. Porque a vida é a exteriorização do que se passa na nossa mente. A exteriorização do que se passa na mente de cada um de nós. No comportamento se manifestam a sua realidade intelecto-moral e o correspondente nível de saúde física e mental. Então a gente percebe como está a saúde física e mental de uma pessoa pelo seu comportamento. É o que se passa na sua mente. Né? Há muitas pessoas que eu disse que têm uma enfermidade, mas não são doentes. Há outros que têm um cantinho de unha quebrado e já criam um verdadeiro transtorno ao entorno de si mesmos. Não aceitam. Por que a minha unha quebrou? Né? Olha que injustiça, e briga com a vida, briga com todo mundo, e chora, se descabela. Enquanto que o outro está lá que mal consegue se levantar, tal, mas você olha para ele, é uma pessoa otimista, alegre, que transmite energias boas. Essa pessoa só tem uma enfermidade, mas não é um doente. Na verdade, ela tem saúde espiritual. Está botando para fora as suas anomalias antigas, se libertando de antigas amarras, se livrando de antigos problemas. As doenças crônicas, geralmente, aquelas que duram uma vida, elas são um processo de libertação do espírito. Ele está tirando da alma aquela prisão que o encarcera na dor, no sofrimento e na infelicidade, através daquela enfermidade que está sendo ali saindo através do corpo. Mas há duas formas de enfrentar isso. Né? A gente pode enfrentar com otimismo, com a cabeça levantada, com alegria, com esperança, ou enfrentar chutando todo mundo, brigando, mordendo, né, dando patada para todo lado, como muita gente faz. Eu já ouvi história de cuidadores que pessoas na cama, né, que estão na cama, estão sendo cuidadas, as pessoas são verdadeiros bichos que batem na mão do cuidador, tacam a comida longe, mordem. Às vezes tem que amarrar para poder dar banho, senão não consegue dar banho. Esse espírito está superando a sua prova? Não está. Senhor, me cura. Tu queres? Não, eu não quero, não. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Só quero reclamar e esbravejar. Então tá bom. É um doente nessa, vai ser um doente na próxima, talvez na outra também. E assim vai, até que o espírito caia a ficha, né? Até que o espírito perceba que livrar-se do mal que o atinge só depende dele. De mudança de atitude mental, de atitude emocional. Aí ele vai trabalhar pela sua vida. E a vida faz isso de muitas formas. Né? Tem uma obra da Joana de Ângeles que ela fala assim que a gente só blasfema contra Deus, a gente não procura ajuda espiritual, a gente não faz isso, não faz aquilo, porque a dor não cumpriu o seu papel direito ainda. Porque a hora que ela cumpriu o papel dela, o espírito aí ele acorda. Uma cutucada para lá, uma cutucada para cá, outra para lá, de repente a pessoa, opa, né? Será que está acontecendo? Aí desperta. E o despertar ele pode ser por consciência, ou seja, eu observo, decido, quero, tu queres, quero, pode ser por consciência, por querer, ou pode ser pela dor. Porque a dor também tem um papel. Ela vai se miscuindo na natureza da alma, até chega uma hora que ela chega nas últimas trincheiras, onde o espírito está escondido lá, vai do seu orgulho, e derruba essa trincheira. E quando ela faz isso, então, aí é a hora que a alma se desguarnece. Né? É a hora que nós nos desguarnecemos e falamos, sim, tá bom, eu quero. Me diz o que eu tenho que fazer que eu quero. A grande parte do nosso sofrimento ensina nos Joana de Ângeles, esses sofrimentos não existem. Eles são interpretações do nosso orgulho. Grande parte do nosso sofrimento não existe. É a interpretação do nosso orgulho. O nosso orgulho
que diz para a gente não tem que aceitar aquilo. Que a gente não tem que viver daquele jeito. Que a gente não pode conviver daquela forma. É o nosso orgulho que diz isso. Então, grande parte é a interpretação do orgulho. Uma pessoa diz uma coisa que eu não gosto, eu tenho duas atitudes a tomar. Uma é aceitar aquilo e ficar amargurado, com raiva da pessoa, anos a fio desejando me vingar dela, sentindo aquela angústia no coração, aquele mal, ou eu dizer assim, que me importa? Essa é a opinião sua. O problema é seu. Tem nada com isso. E prossegue com a vida. Essas duas atitudes. Eu posso escolher. Se eu quiser a primeira, vou passar 20, 30, 40, 50 anos amargurado. Guardando uma coisa que me fez mal, que eu não quero, que eu não podia ter feito isso, fulano não podia, mas fez. Não podia sim, só não podia que fez, né? Não devia ter feito. Mas isso é um problema da pessoa, não é um problema meu. Ela não devia, assim como nós também não devemos ferir ninguém, magoar ninguém, fazer nada de mal contra ninguém. Nós também não devemos, mas fazemos. Então, tanto quanto nós fazemos, os outros também fazem. Eu tenho essas duas atitudes. Ou eu deixo passar, ou eu mergulho nesse vale de lamentação, de sofrimento, e fico ali, amargurado, a vida toda. É uma escolha. É um comportamento. Eu escolho ter. E aí, por conta disso, eu vivo infeliz e também torno infeliz todo mundo que está à minha volta. Porque uma pessoa que guarda mágoa não é feliz. Não vê graça em nada. Nada que acontece de bom tem sentido. Por quê? Porque eu estou no ambiente da mágoa, no ambiente da raiva, no ambiente do sofrimento. Então, nada faz bem. Posso ir para onde eu quiser, fazer a viagem que eu quiser. Posso conviver com as pessoas que eu quiser. Nada vai me dar prazer e nada vai me fazer bem. Enquanto que as pessoas que estão num ambiente melhor, emocionalmente falando, quando convivem com seus irmãos, por menores que sejam as compensações, se sentem muito felizes. E quando vão para algum lugar, ou voltam para casa depois de uma pequena festa entre amigos, de um pequeno contato entre irmãos, sentem o coração festivo, alegre pela oportunidade de conviver. Mas aqueles que preferem cultivar a amargura, neste comportamento indevido que a psique determina, porque o espírito traz do seu passado os seus condicionamentos orgulhosos, mesmo que sejam dadas muitas honrarias, mesmo que sejam feitas festas em comemoração e homenagem, mesmo que lhes sejam concedidos títulos, mesmo que lhes sejam dadas riquezas, mesmo que tenha saúde, mesmo que tenha toda a paz possível e compreensível, nada tem sentido, porque os ambientes íntimos estão contaminados, como a água límpida que recebeu detritos, e agora, através da contaminação, tornou-se inapropriada para refrescar e desalimentar o necessitado. Os dejetos, as imperfeições morais são como sujidades que maculam a felicidade e aos poucos vão tornando a vida insuportável. Livremo-nos dos desconfortos íntimos por nossa própria causa, tanto aqueles males que fazemos aos outros voluntariamente, quanto fazer conta dos males que recebemos, sejam eles quais forem. É preciso dar o direito ao outro de ser como quer ser, e até de fazer contra nós o que desejar. Isso não nos importa. Disse Jesus, bem-aventurados sois, quando disserem toda sorte de mal contra vós. Ele disse, bem-aventurado, ora pelo teu inimigo, por aquele que te persegue, por aquele que te quer mal. Quando assim fazemos, criamos um ambiente de autossuficiência pacífica e confortadora, e o coração respira tranquilamente, felizmente. Ouçamos a voz grande e tranquila de nosso benfeitor, Jesus de Nazaré, e assim nos saciaremos na sua mensagem.